Nos próximos slides, nós vamos ver o público que o atendimento educacional especializado vai atender. Quem são os alunos que têm necessidades educacionais especiais? Sejam bem-vindos. Bom, então vamos começar pelas deficiências. A sala de AE, ela vai atender todos os tipos de deficiência. A deficiência visual, então desde o aluno totalmente cego até a criança que tem baixa visão. Para isso, ela precisa de um professor que seja especialista em braille, precisa de impressora em braille, precisa de material em braille. O professor especialista vai pegar os conteúdos que o professor da sala comum passe e vai transformar em conteúdos com braille. Vai ter material com textura, para que o aluno use bastante o tato para identificar objetos, manipular esses objetos, lupas, lentes, para o aluno com baixa visão, para ele conseguir ler o material comum, sem braille. Vai atender a deficiência auditiva, a criança que ouve pouco e também os surdos, e para isso o professor especialista precisa saber Libras, ensinar Libras a essa criança para que ela seja alfabetizada em Libras. A nossa escola vai promover o bilinguismo. O que é isso? O aluno vai aprender Libras como primeira língua e língua portuguesa como segunda língua. Então, esse trabalho é muito importante que seja em parceria com o professor da sala comum, para que a criança seja alfabetizada nas duas línguas, para que ela possa utilizar uma e outra quando ela achar necessário. Deficiência física, então para isso precisa ter adaptação de mobiliário. A criança que tem a paralisia cerebral, por exemplo, ela tem comprometimento físico, ela vai precisar da carteira adaptada, do material adaptado, todos os recursos da tecnologia assistiva. O mesmo para a deficiência mental, que acaba também comprometendo a coordenação motora, a movimentação dessa criança, né? Então, essas crianças podem ter algum tipo de dificuldade de comunicação, é bem provável, a sala vai ter que ter recursos de comunicação aumentativa e ampliada, e tem crianças também que têm mais de uma deficiência em conjunto, que são as deficiências múltiplas. A sala precisa estar equipada com recursos suficientes para o aprendizado dessas crianças e o professor precisa saber lidar com essas deficiências que ele vai atender na sua sala. Quando a gente fala em transtornos globais de desenvolvimento, a gente pode, dependendo do diagnóstico que um psiquiatra, um neurologista dê, encaixar várias síndromes, várias doenças dentro desse quadro, né? As mais comuns nas escolas são o autismo, com seus 3 graus, grau leve, moderado e severo. A síndrome de Asperger, que está dentro do transtorno do espectro autista. Na verdade, todas essas síndromes aqui citadas estão, e a psicose infantil também é trabalhada dentro do TEA, tá? A síndrome de Asperger, a criança com essa síndrome tem mais funcionalidade, é mais ativa nas suas responsabilidades, nas suas obrigações, ela consegue uma integração e uma interação social um pouco maior, mas ainda assim ela é atendida pela sala de AEE porque ela tem as suas dificuldades causadas pela síndrome. A síndrome de Rett, que é uma doença neurológica que atinge na maior parte meninas, porque é um problema que dá no cromossomo X. Dependendo da intensidade dos sintomas, há um problema grave de comunicação, coordenação motora, desenvolvimento neurológico. Então, precisa e muito de um atendimento especializado. A síndrome de Kanner, que é uma espécie de autismo. A criança simplesmente não consegue manter uma interação social, não se comunica, ela fica totalmente isolada em seu mundo.
A diferença dela para o autismo é basicamente essa, porque o autista, por mais que ele seja não verbal ou que tenha um grau severo, ele acaba estabelecendo algum tipo de comunicação, e a síndrome de Kanner não. Mas assim, os sintomas são tão parecidos que ela também é colocada dentro do transtorno do espectro autista. E as psicoses infantis também, né? A psicose infantil, ela é caracterizada também pela ecolalia, repetição de frases, de palavras, comportamento de repetição de ações, muito parecido com os autistas. Tem uma grande dificuldade de interação social. Então, todas essas doenças, essas síndromes, elas têm as características, aquelas 3 características básicas do autismo: padrões repetitivos de comportamento, repetir frases, repetir falas e repetir comportamentos; padrão restritivo, ficar assim, obcecado por certos objetos e certas situações; um comprometimento na comunicação verbal e na interação social. Então, essas características são comuns a todas essas síndromes. As salas de atendimento especializado também vão atender alunos com altas habilidades e superdotação. Você pode usar ambos os termos para um tipo de aluno que tem um raciocínio muito rápido e que tem um alto grau de desempenho em algumas habilidades específicas, como linguagem, pensamento lógico, música. As características desses alunos são basicamente as seguintes: raciocínio rápido, então ele tem um pensamento bastante eficiente para lidar com os problemas, principalmente os problemas abstratos, né, teóricos. Desempenho acima da média em algumas habilidades, como eu já citei, música, matemática. Essa criança vai ter um desempenho fora do comum, então é comum que essas crianças com 6, 7 anos de idade já consigam tocar vários instrumentos ou tocar um mesmo instrumento de uma maneira muito eficiente. Por exemplo, se for um desempenho alto em música. Tem um pensamento abstrato apurado, então ela consegue formular teorias, ela consegue entender teorias que crianças da idade dela não conseguem. Como a gente vê na teoria de Piaget, o pensamento abstrato ele começa a se desenvolver na pré-adolescência, nas crianças comuns, a partir dos 11, 12 anos, que é no período de desenvolvimento do pensamento formal. Nessas crianças, não. Essas crianças já desde muito cedo apresentam um pensamento abstrato bastante desenvolvido, QI alto. Lembrando que o teste de QI, que é um teste padrão, ele não deve ser o único teste aplicado para essas crianças para diagnosticar uma superdotação, tá? Ele é um dos testes que o psicólogo aplica para ver o grau de eficiência dessa criança e a inteligência dessa criança. Geralmente, QI acima de 130 já é considerado superdotado. E ele aprende muito rápido, principalmente em algumas áreas, tá? Por exemplo, matemática, a criança tem altas habilidades no pensamento matemático, no pensamento lógico, ele vai aprender muito facilmente. O atendimento especializado para essa criança é desenvolver material suficiente para que ela preserve essa alta habilidade sem se entediar, tá? Então, se essa criança tem, por exemplo, uma alta habilidade matemática, o professor do AEE vai dar conteúdos que desenvolvam cada vez mais essa habilidade matemática e, ao mesmo tempo, vai ajudá-lo a lidar com outras áreas que talvez ele não tenha uma habilidade tão alta. Se a criança tiver alguns problemas de adaptação, que pode acontecer, nossa escola é muito tradicional, tem métodos ainda muito antigos, esse professor vai se encarregar de trabalhar junto com o professor da sala regular para motivar essa criança para que ela continue aprendendo e não apresente problemas comportamentais,
resultantes de uma desmotivação em relação ao método de ensino e aos conteúdos apresentados a ela. Então, para a gente finalizar essa parte do público que é atendido pelo AE, vamos falar então da legislação. O artigo 2º da Lei 7.011, que fala sobre o atendimento de AE, diz uma coisa bem importante, que a educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Então, o professor especialista, ele não vai só traduzir conteúdo, não é essa a função dele. Ou pelo menos não é essa a única função, adaptar conteúdo. Ele vai trabalhar de um modo que aquele aluno se torne um cidadão autônomo, independente, que consiga aprender conteúdos na escola suficientes para poder ser um cidadão funcional, para poder entrar no mercado de trabalho, para poder continuar os seus estudos até o ensino superior, se possível. Então, é todo um planejamento que não envolve só a rotina escolar desse aluno, mas que vai interferir também na rotina social dele. Para fins deste decreto, continuando aí, os serviços de que trata o caput serão denominados atendimento educacional especializado, compreendido como conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucional e continuamente. Então, nós temos aí um conjunto que compõe o atendimento educacional especializado. Por isso é muito importante que ele seja realizado nas salas de recursos multifuncionais, para que o professor especialista tenha à sua disposição a tecnologia assistiva necessária e as adaptações necessárias para que ele possa ensinar essa criança da sala de AEE.